Olá, tudo bem? Mais uma vez, Valdecir aqui pela Hipnose Fácil. Hoje estou aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde amanhã nós vamos iniciar um curso aqui de formação em hipnose clínica. E eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a questão de regressão, né? Que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Eu vou voltar, eu não vou voltar, é um espírito que leva meu corpo, é um guia, enfim, não tem nada dessas paradas aí, tá? O que acontece na hipnose é apenas nós vamos acessar as nossas memórias, nós apenas vamos acessar uma memória. Por exemplo, o que você almoçou ontem, você lembra? Certamente você vai lembrar do que você almoçou ontem, né? Agora, se eu te fizer a mesma pergunta, por exemplo, o que você almoçou quando tinha 6 anos de idade, 15 meses e 20 dias? Aí já fica muito difícil de você recordar dessa memória, não é? Então, se você estiver num transe hipnótico, né, e eu lhe fizer essa pergunta, eu lhe instigar, o profissional da hipnose, instigar a você a chegar nessa idade, você com certeza vai lembrar do que você comeu nesse dia, você vai lembrar se tinha alguém com você, se você estava sozinha, se, enfim, comeu sozinha, alguém te deu comida, para as pessoas mais sinestésicas vão sentir novamente o sabor da comida, enfim. Então, a regressão não tem nada a ver com a parte que vem um espírito, enfim, e te guia, o teu mentor te guia, nada disso. A regressão pela hipnose apenas nós vamos acessar as memórias, os seus registros, né? Porque lá no seu subconsciente estão as memórias de longo prazo. Elas ficam lá dentro. Por quê? Porque nós temos as memórias de curto prazo, ou seja, as últimas 24 horas, elas ficam no consciente. Passando essas últimas 24 horas, o que não é muito relevante vai entrando para as memórias de longo prazo, ou seja, vai entrando lá para o HDzinho, lá para uma biblioteca. E fica muito difícil de nós acessarmos essas memórias do nada, assim. Então, por que nós fizemos regressão pela hipnose? Justamente para nós acessarmos traumas, para nós acessarmos o que algum dia, né, ficou gravado lá dentro. E hoje o nosso corpo, o nosso fisiológico respondem todos os sintomas daquele trauma, porém nós não lembramos do trauma. E por que nós não lembramos do trauma? Porque nós funcionamos mais ou menos assim, tudo é dor ou prazer, né? Então nós somos programados para evitar dor, estamos em busca do prazer, né? Então o trauma é uma dor. Por isso que algumas pessoas, quando sofrem um acidente de carro, elas apagam, né? Elas só vão lembrar, eu acordei no hospital, acordei na ambulância, enfim. Por quê? Porque existe uma dor envolvida, existe um trauma. E porque muitas pessoas, quando passam por um trauma que envolve um acidente, ficam com medo de dirigir, ficam com medo de que vai acontecer alguma coisa. Então, com a hipnose nós acessamos esse dia, né, e ressignificamos esse momento, esse acidente, esse trauma. Isso é apenas um exemplo, isso acontece na gagueira, por exemplo, né? Uma pessoa que tem problema na fala é uma pessoa que na infância dela teve um problema emocional muito grande. Então, ela por si só ela não vai saber que dia é esse, ela não vai saber, né, sobre o que foi, o que aconteceu nesse dia. Ah, foi quando eu caí, foi quando aconteceu isso, né, eu fiquei assim. Na verdade, quando a pessoa acha que é isso, é porque não é. Porque se de fato ela acessasse o trauma, ele ia deixar de ser um trauma, ela ia automaticamente lidando com isso, isso ia ficar uma situação controlável, né? Então, na verdade, todos os traumas, eles envolvem um dos nossos sentidos. Por exemplo, se nesse dia do trauma teve um perfume envolvido, ou teve um toque, uma agressão, ou uma música nesse dia, ou alguma coisa que você comeu, você cheirou, então isso vai ficar registrado lá, né? Esse trauma, essa emoção, esse registro, ele tem a ver com os nossos sentidos fisiológicos e de alguma forma isso vai ficar impregnado lá dentro. Só que essa questão de regressão, ela precisa vários vídeos para explicar sobre tudo o que acontece, porque tem os nossos sentidos fisiológicos,
os nossos 5 sentidos, como nós absorvemos um mundo, que transformam isso numa emoção, né? E cada um de nós de uma forma diferente. Por isso que nós temos as pessoas visuais, auditivas, sinestésicas. Umas são mais sensíveis a alguns sentidos, outras a outro, né? Então, nós vamos gravar mais vídeos falando sobre essa questão da regressão pela hipnose. Então, gostou desse vídeo? Dê seu like, clique aí, compartilhe e até a próxima.